vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus nessa noite, Deus ter me chamado na sua graça e ter me conservado de pé até esse presente momento. Eu dou graças a Deus por estar congregado com essa mocidade e esses irmãos, essas irmãs aqui presentes. O servo de Deus me convidou e eu senti tanta alegria, irmãos. E eu agradeço a Deus que o servo de Deus falou, meu pai 31 filhos, 29 filhos homens, 2 filhas mulheres, 17 filhos com a minha mãe, e 15 e 14 com a madrasta. 15 porque um era gêmeo e não sobreviveu, mas era para ser 32. Mas eu dou graças a Deus, nós nascemos ali no estado de Pernambuco, uma seca terrível, mas no ano de 68 nós íamos embora porque a seca estava acabando com nós não ia sobreviver. E meu irmão mais velho buscou nós, e nós veio para São Paulo, irmão. Lá nós estávamos comendo tanajura, que é a formiga grandona, uma formigona, os irmãos mais antigos sabem que é tanajura, todo mundo. Aqui em São Paulo também nem tem lugar para isso. E tanajura, nós íamos no formigueiro, mexia no formiga, elas saíam, nós pegava, e a minha mãe fazia com farinha, colocava sal para nós comer, para nós não morrer. E acabou a tanajura. Só que as pequenininhas não tem como pegar, porque ela é muito pequena, não dá para comer, não tem sabor de nada. Mas eu dou graças a Deus que acabou a tanajura, nós foi para as palmas. Palma é para quem não sabe, que é cheio de espinho, desse tamanho a palma. Que o espinho, minha mãe cozinhava, colocava farinha e sal, também nós comíamos, não tem gosto de nada, mas para nós não morrer. E depois os calangos, que aqui fala lagarto, que é o lagarto que é grandão. Aí um dia eu testemunhei em Goiânia, ele falou, Pedro, mas como é que vocês conseguiram pegar o lagarto? Porque ele bate, e onde ele bate, corta. Eu falei, irmão, 17 crianças com fome, quero ver qual é o lagarto mais forte que nós. E eu dou graças a Deus. E nós veio para São Paulo, irmãos. Meu irmão chegou lá, veio na frente, ele veio com 12 anos. Com 18 anos ele foi buscar nós. Eu sou o 16º filho da minha mãe. Quando ele saiu de lá, minha mãe estava com 10 filhos. Quando ele voltou para buscar, já tinha 17. E mãe naquela época falou, mãe, prepara as crianças. E nós vamos embora, senão vocês vão morrer tudo aqui lá. Em São Paulo, nós já compramos um terreninho e fizemos um barraquinho de lata de 20 litros de óleo, com um pouco de tábua, tocatex e lata também para forrar a casa, 2 cômodos, mais casa nós lá dentro. E nós vamos embora, prepara os meninos, faz a malinha deles. E a minha mãe foi preparar a nossa malinha, irmão. Hoje em dia as mães, quando vai viajar, põe a mala das crianças, umas de roupa, cada tipo de roupa, uma malinha, põe as maçãzinhas, se der fome no caminho. E a minha mãe pegou 10 sacos de açúcar e cortou no meio, e cortou nas pontas, e colocou em 10 crianças, nós estávamos prontos para viajar. Louvado seja Deus. E viemos embora para São Paulo. Tudo naquela alegria, que para nós estava chique dentro daquele saco, era só que nós tínhamos também. E eu dou graças a Deus, chegando em São Paulo, aquela alegria. Quando eu fiz 6 anos, minha irmã nasceu aqui, uma das minhas irmãs nasceu aqui. 1 ano e 2 meses, a minha mãe faleceu. Irmãos, aí nós era pobre. Aí nós foi ver o que era pobreza de verdade. Porque meu pai durou 3 meses, abandonou nós. Deixamos 17 filhos, 16 filhos, homem e uma mulher. E nós passamos comendo lixo, irmãos. Meu irmão fez uma carrocinha para nós. E nós puxava aquela carrocinha. E 2 irmãos do meu lado, e eu puxando, e minha irmã em cima, com 1 ano e 2 meses. O que nós achávamos no lixo, nós pegávamos o que era de alimento. E aquele tempo o lixão não era coberto igual é hoje. Nós íamos no lixão, os caminhões chegavam, nós chegávamos, pegávamos tudo que era do lixo que dava para aproveitar, nós aproveitávamos. E o povo falava, e as bactérias vai matar esses meninos. Mas nós pobres, irmão, nós temos uma bactéria, que na hora que a bactéria é ruim olha de nós, ela já morre no caminho. E nós estamos comendo quase 10 anos no lixo. E nós estamos tudo fortinho até hoje, louvado seja Deus. Não conseguiu matar nós. Irmão, mas eu dou graças a Deus. Meu irmão olhou para mim, falou, Pedro está com 6 anos, a mãe morreu e nós não conseguimos ir na escola. Vamos colocar ele com 6 anos, para ele ficar um menino mais sabido. Quem sabe se vira doutor um dia. E eu entrei com 6 anos e saí com 14 na primeira série. A inteligência não vinha, não tinha. A inteligência a gente tem, mas a fome não deixava. A gente ia com fome para a escola, voltava com fome.
Mas lá tinha um subazinho, a gente comia cachorrinha, os quick, que falava quick cor de rosa, né? O Chico lembra. Fazia aquele quick para nós tomar. E nós tomávamos, irmão. Era o que nós salvava nós, era a escola. Mas eu fiquei 8 anos na primeira série. Em vez de eu ficar o mais sabido, fiquei o mais desprovido de sabedoria. Eu falava outra palavra, né? Mas agora não posso mais falar porque fica ruim. E eu dou graças a Deus, irmãos. Uma luta terrível, eu e meus irmãos, mas Deus guardou nós. Não partimos, nenhum dos meus irmãos partiu para o lado da malandragem, nós não conhecemos nada que não presta, louvado seja Deus. Porque o meu irmão mais velho, Francisco, ele cortou a mangueira, cortou um pedaço em 4, falou assim, ó, o pai e a mãe foi embora, o pai foi embora, a mãe faleceu. Mas isso aqui vai corrigir nós. Se vocês aprontarem, isso corrige. Quando ele batia, ficava 4 marcas. Doía 3 dias, ninguém queria sentir dor. E Deus nós demos gente, louvado seja Deus. Todos dois casados, têm suas famílias. E muito Deus tem nos abençoado. Com 19 anos, irmãos, Deus me chamou nessa graça. Passando na porta da congregação, estava cantando a vida dei por ti, sangue precioso derramei. Eu falei, mãe, e meu coração começou a arder, entrei. Faz 37 anos, nunca mais saí, louvado seja Deus. E com 20 e poucos anos, eu ainda analfabeto, irmão, tudo serviço ruim eu pegava, porque não tinha estudo. Onde trabalhava era só fazer limpeza, essas coisas, porque novo. Mas mesmo assim, não tinha estudo. E eu comecei a recitar 23 de salmos. Toda reunião de jovem. Irmão, você não consegue decorar? Não, eu consigo. 23 de salmos. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Irmão, aí chegou a época, eu falei, Senhor, eu preciso arrumar uma namorada para casar. Mas quem que vai querer eu? Nordestino, analfabeto, nariz afilado, cabeçudo, sem pescoço. Analfabeto. Óculos de 19 graus na vista direita e 9 na esquerda. Ele dessa doçura, o pai não enxergava. Qual é a moça que olhar para mim? E eu recitando, olhei para uma italiana. O pai italiano da Sicília e a mãe da Espanha. E ela descendente. E eu descendente índio e pernambucano. Falei, nossa, que moça bonitinha, eu vou falar com ela, ela me interessa. Nossa Deus, que maravilha, que belezinha. Olhei para ela, mas não tive coragem. Porque o pai dela era empresário e eu analfabeto. Mas, irmãos, em mocidade, eu fui na cidade da Riachuelo, em Campinas, fui contando para mandar para ver a situação que eu cheguei. Cheguei na Campinas, numa loja chamada Riachuelo, eu falei com a vendedora, falei, dona moça, eu precisava comprar um terno. E aí eu fiz as contas, ela falou quanto ficava, posso pagar em 24 vezes. Eu falei, não, moça, aqui não é casa própria não, isso aqui é loja. Eu falei, as minhas condições. Fala com o gerente. Chamou o gerente, conversei com ele. E ele me falou assim, muito custo. Ele falou, libera para ele. Eu pago por semana. Eu pago por semana. Ele falou, libera para ele. Não tem jeito de gente boa, libera. E que cor que você quer o terno? Porque é verde e cor de exército. Mas esse verde bem escuro mesmo, falei. Eu gostava muito de verde. E o senhor tem uma camisa também, foi vermelha. Gravata marrom. Querida mocidade, quando chegou no domingo de manhã que eu coloquei pela primeira vez aquele terno e aquela camisa, que a minha irmã viu no espelho e falou, meu irmão, o que está acontecendo com você? Eu falei, estou tão bonito hoje. Você está pior do que estava, você está parecendo um papagaio africano. Querida irmandade. Mas eu fui. O nosso cooperador de jovem, hoje ele é cooperador oficial, naquela época, ele não ria. Ele era muito sério, aquele cooperador bem antigão. E ele não ria. Eu falei, vou chegar atrasado, porque o pobre ele tem uma mania. Tudo que ele compra novo, ele quer que todo mundo vê. E eu falei, chega atrasado, na hora que eu entrar, todo mundo viu que eu estou de terno novo. Na hora que eu entrei, o primeiro a rir foi ele. A hora que eu virei para recitar, Deus deu um dom da alegria para toda a mocidade e as crianças. Hoje eu sei por que eles viram. Mas eu achei que ele estava achando muito bonito, de roupa nova. A gente é inocente. Mas eu dou graças a Deus. Quando acabou o culto, eu falei para ela, irmã, posso conversar com a irmã? Eu acompanhei a irmã até na porta da casa da irmã, ela morava 5 casas para baixo da congregação. Ela falou, pode, irmão, pode. Eu falei, ele está com pessoa agora, né? Agora essa é comigo agora. E desci devagarzinho, espacinho, bem devagarzinho para demorar para chegar, mas mesmo assim não tive coragem. Falei, tudo de bom para a irmã, Deus abençoe, viu, guarda a irmã. Mas não era isso que eu queria. Quando eu virei para ir embora, saudei ela, falei, não é isso. Falei, irmã, é o seguinte, eu criei coragem. O que eu quero falar para a irmã não é isso. Pois não, irmão, pode falar. É muito educado. Estudou, né? E eu falei, eu queria casar com a irmã. Ela olhou e falou, se a irmã aceita casar comigo? Ela falou, aceito. Deu vontade de virar piruleta no meio da rua, irmão. Eu não acreditei. Mas eu dou graças a Deus, ela falou assim, até sábado, isso era domingo. Se Deus selar um de nós dois com a promessa, está confirmado o nosso casamento. E Deus selou ela no sábado com a promessa, e faz 32 anos que ela levou de brinde para casa, louvado seja Deus. Irmão, mas continuei pobre.
Deus preparou o casamento, mas eu continuei analfabeto, um de serviço ruim. Fiz promessa para ela de levar ela no Carrefour, para nós encher carrinho, para fazer inveja para rico, mas não consegui. 18 anos, recebi o pagamentinho, pagava o que devia e voltava a comprar adquirir no mercado. Eu falei, não deu para ir no Carrefour esse mês. Ela falou, não tem problema, um dia nós vai. Fica tranquilo, um dia vai chegar. Querida mocidade, junto agora da minha família, fui o primeiro de casa, completou 96 almas que Deus chamou da minha família. Teve parente, tio, primo, sobrinho, irmã, Deus chamou dessa graça. 11 está na Inglaterra, 4 no Japão, tem mais 4 na Espanha, 2 naquele Canadá, que é Montreal, Canadá, e nos Estados Unidos tem mais uns 3. Então, devagarzinho, querida mocidade, a minha família já está dominando o mundo, a América, a Ásia, a Europa. Devagarzinho nós estamos gostando. Louvado seja Deus. A minha sobrinha me ligou do Japão, que eu sou tio bisavô das crianças dela. Tio bisavô, que a minha irmã é bisavó dele, minha irmã é bisavô das crianças. E ela falou, tio, minhas crianças aqui fazem sucesso no Japão. Tudo japonês, não sei se é Kawasaki, tem essa cidade de Kawasaki, uma coisa assim, acho que é isso. Eu saí na rua japonês, tem aquela alegria dos meus filhos, eles brincam com as minhas crianças, são as coisas mais lindas. Eu falei, manda a fotinha do BTzinho para me ver. Quando ela mandou a fotinha, eu entendi porque que o japonês ri. Eles são da minha cor, bocudo, nariz espachatado, cabeçudo e os olhos puxados. Que a minha sobrinha casou com o japonês, a minha sobrinha. Eu falei, tem razão, graças a Deus, olha a família bonita essa minha. Glória a Deus. Mocidade, Deus. E eu agradeço a Deus nessa noite por muitas maravilhas, mas eu fui buscar a palavra e falei, Senhor, estou tão cansado de ser muito pobre. Eu sou pobre demais, Senhor. Eu congregava em São Paulo todo sábado. Era aquela festa, mas tem um relatório, irmão. Ô Senhor, será que um dia eu vou congregar em São Paulo, no Braz? Em São Paulo? Hoje Deus está cumprindo o desejo do meu coração. Estou aqui hoje, ó. Louvado seja Deus. E 96, o Senhor mandou a sua palavra. Estava atendendo a porta na reunião de jovens, em Campinas. Hoje a minha comum é Jardim Santa Isabel, Hortolândia. Eu estava atendendo a porta e Deus mandou a palavra na reunião de jovens. A porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. Bom, e Deus preparou o cooperador mineirinho, sossegado, tranquilo, falou, mocidade, hoje Deus vai deixar 99, porque Deus te dá um recado para o irmão Pedro ali. Falou, irmão Pedro, Deus manda essa palavra e manda te dizer, esse ano eu vou virar o teu cativeiro. O que nunca desceu na tua mente, nem desceu no teu coração, eu vou fazer na tua vida. O adversário, desde o seu nascimento, ele colocou a tua roda gigante e afundou lá no chão. E pegou um trilho de trem. E colocou de travessado e enferrujou para nunca mais sair. Mas essa palavra hoje já vai começar a tirar o trilho. E a tua roda gigante vai subir. 1º de janeiro de 2006. E o que nunca desceu na tua mente, eu vou fazer na tua vida. Você crê? Eu falei, creio. E pensei comigo, como é que Deus vai virar meu cativeiro? Se sou médico, muda de hospital. Engenheiro, vai para outra obra. E eu, analfabeto, Senhor, o que eu vou fazer na minha vida? Dia 1º de junho de 2006, Deus preparou um emprego para mim numa multinacional. Uma rede hoteleira no Brasil e 140 países do mundo. Entrei naquela empresa, no Alphaville, em Campinas, fui lá fazer o currículo. Eu tinha uma berlina velha, já estava bem de vida, uma berlina 2, fundindo o motor, fumaçava mais do que o secretador da dengue. E eu fui, irmão, o diretor mandou eu ir lá fazer a ficha, e eu fui lá fazer o currículo lá. Quando eu cheguei, tinha um gerente sentado, falou, o senhor vai fazer o seu currículo? Eu falei, vim, entregou para mim, e eu comecei a ler, falei, meu Deus, que faculdade que eu fiz, o que precisa, qual é o idioma que eu falava. Escrevi o meu nome completo, endereço, RG, telefone de casa, entreguei para ele, o gerente local, de AIB. Ele falou assim, você fala inglês? Eu falei, só o pernambucanês. Espanhol? Eu falei, não, senhor. Você fez a faculdade aonde? Eu falei, lugar nenhum. Aí ele olhou bem para mim, pegou a ficha e falou assim, é que esse currículo, você quer trabalhar numa multinacional? Eu muito simprão, não? Falei, sim, senhor. Você sabia que aqui você não serve nem para faxineiro? Eu sabia, não, senhor. Então você pode ir embora. Pegou, rasgou, jogou no lixo. E eu desci aquela escadaria. E quando eu cheguei, tinha umas moças muito chiques. Tudo de blazer, os rapazes tudo de terno.
que lá só trabalha gente que fala 2, 3 idiomas, tudo fez faculdade. Quando eu cheguei, eu escutei as moças falando uma para a outra, come here, give me please. Outras falavam, ô tchatcha, vem cá. Eu falei, senhor, não é para mim não sei nem quem está falando, vamos embora. Quando eu virei para ir embora, o senhor falou, meu servo, a porta que eu abro, ninguém fecha. E eu dou graças a Deus. Mandou embora, fui embora, o diretor ligou para mim, teve a esposa dele é amiga da minha esposa, então tive uma cunha para entrar. Louvado seja Deus que Deus usou para mim poder entrar lá. E ele ligou, falei, não consegui, não falo inglês, tenho 8 anos na primeira série, fui bem sincero com ele. Nossa, mas não parece, falei, então, e Deus que falou, eu volta lá, vamos lá comigo lá. Cheguei lá de volta, junto com ele, ele me abraçou, jogou minha ficha no lixo, não falou, mas pensou, né? O que você está fazendo aqui? Já falei que não serve, mas a palavra falou que a porta ia abrir. E eu dou graças a Deus, irmão, naquele dia ele convidou as Bíblias, as Camille, vem aqui. Juntou todo aquele povo que jogou minha ficha no lixo. Aí ele falou, esse aqui é o Pedrão, estudou bastante, coitado. Mas não teve oportunidade, mas teve. A partir de segunda-feira ele é funcionário da empresa. Ele vai lavar prato aqui no restaurante, vai limpar banheiro, pode ser? Eu falei, não, só alegria. Deixa comigo. Vai lavar talheres, limpar, tá bom, ótimo. E Deus preparou e chamou a Línia. Línia, vem aqui, esse aqui é o Pedro que eu liguei de ontem à noite. Pedro, sua professora. Eu falei, mas Línia, professora, não estudo mais. De segunda, quarta e sexta, ela vai te ensinar o inglês na prática. Aleluia. Terça, quinta e sábado, o espanhol. E ela, você trouxe o papel, esse papel você vai ali na Unicamp, que é próximo, e você vai sair dessa primeira série. Dou graças a Deus, irmão. Comecei a pedir uns copos d'água, o water, Camille. E aí já comecei, louvado seja Deus, vai dar fim, né? E eu dou graças a Deus. Entrei em 2006, agora com a pandemia tem uma parada. Deus me ensinou 4 idiomas. E fiz a faculdade de gastronomia em 2012. Peguei o diploma. E hoje estou aqui agradecendo a Deus, diante dessa irmandade, que Deus cumpriu a sua palavra na minha vida. E o que o meu irmão falou quando nós comíamos no lixo. Quem sabe esse menino vai ser gente um dia. Deus cumpriu. E essa noite eu agradeço a Deus aqui, junto diante dessa mocidade, dessa irmandade, dos irmãos. E estou muito feliz. Deus preparou, levei ela no Carrefour. Ela falou, mas vai de quê? Eu falei, mas vai de Mercedes, que é ônibus da Mercedes. Você não vai pagar táxi? Eu falei, não. Não preciso, o ônibus passa aqui na porta e para lá no Carrefour. Então tá bom, então vai, você pega em carrinho, eu pego o outro. E falei, senhor, que o meu salário, quando eu recebi o primeiro salário, eu fui até reclamei para o gerente, que era muito. Falei, fique em paz, Pedrão. Daqui para frente você só decola. Fiquei lavando panela de chão só 3 meses. Depois quem jogou minha ficha no lixo veio para Guarulhos e eu fiquei no lugar dele. Louvado seja Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus, mocidade. Levei ela no Carrefour, comprei tudo. Falei, senhor, tudo que eu tenho desejo. Eu era criança, que eu vi os outros comer, que eu não conseguia até hoje, eu vou pegar no Carrefour hoje. Eu falei, o que você precisar, você pega para você. Eu quero ver, eu venho para cá. Pizza, picanha, Coca-Cola de 3 litros, tinha acabado de secar de 3 litros, vem para cá. E fui enchendo, e lotando. Quando passei no caixa, ela falou, agora vai chamar o táxi, eu falei, não, vai estar de ônibus. De ônibus, mas é muita coisa, não tem problema, vai na porta, não tem problema. E o senhor falou que a obra que ele ia fazer comigo, todo mundo ia ver. Quando eu entrei no ônibus, quando ele fez a primeira curva, vinha lá de palmito, eu nunca tinha comprado. Foi parar lá perto do motorista. Meu Deus, eu falei, não, já está cumprindo, já está vendo, Deus. Cheguei em casa, quando eu guardei, o senhor falou comigo, meu servo, para que você quer dar nome? Eu não tomo nada que vai leite por causa da lactose. Para que você quer dar nome? Você comprou esse negócio de leite. Não é seu. Já me mostrou a casa onde eu tinha que levar. E eu dou graças a Deus, mocidade. Deus desses 2006 para hoje, tem quantos anos? 16, 17 anos. Deus preparou casa. Deus entrar em agência, pegar meu carro. Deus não parou de andar de avião. Deus não parou de viajar com a esposa. E estou glorificando a Deus nessa noite. Muitas obras Deus tem feito. E uma outra oportunidade que Deus preparar, eu congrego aqui de novo. Num culto à noite, ou numa que Deus prepara. E quanto mais maravilha para essa mocidade. É 8h20 já. Irmãos, e quando eu mudei para o Santa Isabel, falei para o Santa Isabel, como Deus chamou minha irmã, ela sempre fez comum lá, e o meu desejo era ir para o Santa Isabel, fazer comum lá. Aí Deus separou a casa própria lá, e mudei. E eu mudei, com 3 meses que eu estava morando no Santa Isabel, Deus não deu filho para nós.
32 anos de casado. Com 3 meses eu tive um sonho. Que Deus tinha dado filho para nós, mas a casa encheu de criança, um moço, pessoa de idade, irmão de 90 anos. Tive um sonho, irmão, tudo meus filhos. Tudo filho meu, aquela fiarada. Eu falei, meu Deus, Deus vai dar filho para nós, no sonho. E no sonho tinha um velhinho de 92 anos, um senhor de idade, e ele atravessando no centro da cidade, ele encontrou comigo, meu filho, meu pai, chamou ele de meu pai. Eu olhei para ele, fala com isso, irmão. Ele falou, ô meu papai. Eu falei para ele, o que o irmão quer? O irmão, eu envelheci demais, irmão. Você é muito velhinho. E eu perdi a força dos pés, perdi a força dos braços, meus ossos, minhas vistas escureceram. Você não tem como atravessar do outro lado da pista do céu, senão o carro me pega, minhas vistas não estão enxergando, não atravessa. Eu falei, atravessa, irmão. Atravessei ele e acordei. Falei para minha esposa, acorda. Deus vai dar filho para nós. Então não pode ser, nós já está muito velho. Vai. E não é pouco, não. Eu acho que nós vamos ultrapassar meu pai. Que jeito? Lá na Itália a mulher teve 8 crianças, ficou gestando, teve 8 filhos. Se você ficar 4 vezes, já passa meu pai, já dá 32. E passou 7 anos. Quando foi dia 13 para o dia 14, tive o mesmo sonho de setembro do ano passado. Eu acordei e falei para ela, isso aí vai ser difícil. Esquece. Tá bom. E estou. Quando foi 4h30, acho que 5 horas, o moço me ligou. Irmão Pedro, você está de pé ou sentado? Eu falei, estou aqui, mas está alegre ou triste? Alegre. Aqui é sempre alegria, só festa. E ele me deu a notícia, você foi orado no Braz, ser diácono do Jardim Santa Isabel. Irmão, o choro me tomou. Eu falei, ô senhor, mas justo eu, que sou um caboclo muito alegre, não vai dar certo eu ser diácono. E com tanta gente no Santa Isabel, 550 tomou Santa Ceia. E eu, o mais pobrezinho, sem postura, sem jeito, sem... E comecei a chorar. Liguei para a esposa, ela falou, você está chorando? Eu falei, mas demais. O que aconteceu? O Mosni acabou de ligar. Disse que eu fui confirmado para diácono. Ela falou, esse é o sonho, vai cuidar dos teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Você não sonhou com filho de colo e filho de 80, 90 anos? Pois então, é aí que você arrumou agora. Entre a congregação do Santa Isabel e a Adelaide, que eu dou assistência, dá 850 membros. Um filho, cada um tem 2, 3, 4 filhos, dá 3.000 filhos que eu arrumei. Então, graças a Deus. E Deus tem confirmado o nosso ministério. Eu fiquei preocupado, que eu falei, senhor, e essa revelação, como é que eu faço? Primeira coisa que eu liguei foi para o diácono mais antigo. Falei, irmão Vitor, agora ele é regional lá. O que eu faço da vida? Fazer visita. Vai nas visitas por enquanto. E comecei já nos 90 anos, nos nossos irmãos de idade de 90 anos. Eu sei dizer para a Irmandade, não engrandecer lá que não é nada, porque estava pandemia, eu não estava fazendo nada também, e também não estava com vontade de fazer. E eu sei que em 2 meses e pouquinho eu tinha feito 200 e poucas visitas, 10 visitas no dia, de manhã e à tarde, de noite, só alegria. E visitei a nossa Irmandade, fui visitando, e Deus começou as revelações. E a confirmação do diácono é alimentação. Cesta alimentação, leite, bolacha, chocolate para as crianças, roupa, calçado. E Deus começou a me abençoar nessa parte. E começou a revelar as casas. Eu sei dizer para a Irmandade que teve um irmão, uns empresários lá que conhece eu faz muitos anos. Eu vou abrir uma água aqui, irmão. Porque depois do ministério, não dá um diabetes. Os irmãos me perdoam, irmão. Qualquer coisa, irmão, me ensina depois. Querida mocidade. E esse tem uma empresa, tem uma área de condomínio fechado, tudo de empresa. Várias empresas, de todo tipo. O irmão falou, irmão Pedro, como você é gastrônomo, eu vou fazer um almoço, eu queria que você assasse uma carne aqui para mim. Fim de ano, com os funcionários, vai de umas 50 pessoas, a 100. E eu queria que o irmão viesse para um queima demais, outro faz tudo demais, pelo menos o irmão faz no ponto certo. O irmão pode vir? Falou, irmão, posso sim. E o irmão quanto cobra? Eu falei, irmão, eu não cobro nada do irmão, não. Mas você vai trabalhar de graça? Também não. Eu troco a troco de cesta, alimentação, leite, chocolate e bolacha recheada para minhas crianças. Ele falou, combinado então. Eu fui lá, fiz aquele serviço que ele pediu, aqueles contrafilé, gente rica só compra aqueles contrafilé novos. E aqueles molinhos macios, parece que não precisa nem mastigar. E também foi bom não ter cobrado, porque se eu cobrasse, não pagava, não comia. Que era só correndo na boquinha, comendo as vazias, só.
E acabou o churrasco, fui embora, despedi dos irmãos. E ele, tá bom, mas eu vou mandar pro irmão. Isso era dia 10 ou 9 de dezembro. E eu vou mandar pro irmão, me pediu. Daqui uns dias eu mando pro irmão. Eu falei, tá bom, irmão. Eu pedi não, falei, eu trabalhei. Mas ele já estava pago, mas se fosse desenho. Mas aí eu, graças a Deus, que dia 20, falei, ó, dia 22, falei, minha esposa, eu já fiz muitas visitas, vou visitar minha irmã lá em Jacutinga. A minha irmã comprou um sítio lá, comprou uns porquinhos, uns gadinhos, umas galinhas. E quando tiver porco vivo e galinha viva, nós estamos lá. Acabaram de ir embora uns 10 dias. Dia 22 nós saímos. Tá bom. Quando foi dia 22, 6h30 da manhã, o telefone tocou. O irmão. Fala, Deus, irmão Pedro, tudo bem? Tudo bem. Conversei aqui com os empresários e nós já conseguimos umas cestas por irmão aqui e leite. Eu pensei comigo, e agora? Vou viajar hoje com a esposa, já fez as malas. Bom, já foi no carro, atendo quem tiver que atender e vou embora, nem volto em casa. Ele falou, não tem caminhão? Eu falei, tem não, irmão. Eu tenho aqui um Honda Fit. Então não dá. Aqui, a firma aqui tem caminhão. O que é que eu montei para mim aí? Tem que ser 50 cestas de alimentação, 50 caixas de leite, 5 caixas de bolacha pão, 1 quilo, 30 pacotes cada caixa de 1 quilo, tudo diferente uma da outra. Eu tenho por irmão 10 caixas de leite condensado, 10 caixas de creme de leite. Tenho, outro mandou o recado, 500 quilos de carne para você distribuir em fim de ano para os irmãos. Tem aqui ceasa, tem abacaxi, melancia, jaca, irmão, pega, jaca para os nordestinos, melancia e outro para os paulistas. Eu sei dizer para os irmãos, que eu falei para a esposa, meu bem, desmancha a mala. É muita mercadoria, nós vamos trabalhar agora. E eu agradeço a Deus, comecei a distribuir para a Irmandade. E eu dou graças a Deus, numa das casas que eu cheguei, e lá Deus prepara, eu peço chocolate. E eu peço mesmo, para mim eu não peço nada. Mas para a obra de Deus, os necessitados, eu sou igual o filho de série para pedir. Eu falei para os irmãos, para o diácono, nós antes de ser diácono, nós salta assim, estava firme. Agora já salta assim, ó. Que é barulho. E eu peço chocolate. O irmão fala, que tipo de chocolate? Só não manda hidrogenado, irmão. Porque depois pode dar problema nas crianças, diarreia, e nós temos que gastar dinheiro com remédio. Mas de láquida para frente, pode mandar todos. Aí ele mandou para mim. A mocidade gosta muito de ganhar na cesta, que vem na cesta aquele chocolate que agora tem uns nomes bacanas, gostosos. Manda só mandar láquida, Nestlé. Vai falando aí, minha irmã. Garoto. Um suíço aí, vai chamar o suíço? Isso, outro. Cacau-show, vem bastante cacau-show. E eu fiz os kits das crianças, deu 250 kits, 20 cada pacote. E Deus preparou o kit para as irmãs de idade da tarde, para o café da tarde, para 20 dias. Panetone, pão de todo tipo, para as irmãs também, chocolatinho para elas também. E Deus me tocou no coração de atender uma irmã de 70, vou contar essa já senta, viu, irmão? Eu vou sentar. De 78 anos. E eu senti de levar o pacote, 6 cacau-show, veio naquela, bem bonitinha, amarradinho, atendi ela com uma carne, com tudo. E eu falei, irmã, chegou o kit de alegria da irmã aqui. Ô, irmão, eu nunca vi um diácono tão alegre igual, irmão, é nosso kit de alegria, irmão. Eu falei, não, mas ficar aqui, mas vai mais alegria ainda. Ela viu, eu falei, é mesmo, irmão. O preço de carne é só alegria. 5 kits de carne, um frango. E entreguei para ela. No outro mês fui de novo. Eu falei para ela, irmão, Deus separou esse cacau-show para a irmã. O que é isso, irmão? Tem chocolatinho, mano. Segunda, eu fiquei sabendo, é melhor que da Nestlé. Eu não sei se é. Mas experimentei, não é que é bom mesmo no trem. Aí eu falei, irmão, eu tenho diabetes, não posso. Eu orei a Deus e Deus mandou trazer. Agora eu não vou levar de volta. Vamos fazer o seguinte, como a irmã tem diabetes, corte em 4, come hoje, daqui 3, 4 dias, come outro pedacinho. No outro mês fui lá atender ela de novo. Eu falei, e o chocolate, irmã? Não precisa não, irmão Pedro. Porque eu já tenho ainda, tenho 2 chocolates e meio. Mas não, está comendo todo, não é tão gostoso que a diabetes sobe muito. Agora o que eu faço? Dou uma lambida e põe de volta na geladeira. Tão humilde que a irmã é, tadinha. Glória a Deus. Glória a Jesus. E depois, irmão, eu atendi uma irmã que ela não tem marido, 2 crianças, o marido abandonou, porque tem uns homens aí que eu vou falar, viu? Mandar perdão, mas olha, só nome de homem. Abandonar uma esposa com 2 filhos, tem que ser corajoso. E abandonou a irmã, 2 crianças. E no dia do feriado da véspera, do dia 25, os vizinhos assou leitoa. E eles sentiram cheiro, as crianças. Falou, mãe, a senhora vai comprar para nós? A mãe não tem dinheiro, filho, a mãe não recebeu ainda. E no dia assaram carne e eles sentiram cheiro. Não, mas no dia do ano novo a mãe compra, na véspera do ano, nós faz um churrasquinho. Então tá bom. Quando chegou na véspera do ano, 6 da manhã, eles acordaram. Mãe, a senhora vai que hora na cidade buscar as carnes? Ela falou, meu filho,
Ora para Deus mandar o irmão Pedrão aqui, porque a mãe não recebeu. Quando foi 5 horas da tarde, 4h30 da tarde, a última casa que eu atendi, eu cheguei lá com as carnes, o frango, tudo que precisa na casa, a melancia, abacaxi, para ela fazer uma cestinha para as crianças à noite, e me chamou as crianças, vem cá, 6 horas da manhã, fala para o irmão que a mãe falou. Falou para o irmão vir para nós orar, para Deus mandar o irmão, e nós orou, e agora o irmão chegou. E nós vamos fazer churrasco hoje à noite, e amanhã sai esse frango. Aleluia. E Deus, agradeça a Deus, irmão, que Deus tem feito tanta obra, não dá para contar, por causa do horário. Mas, irmãos, e não parou aí. Fiz várias palestras. Eu não sou palestrante, sou pastor, mas o irmão me chama para contar que Deus me chamou, eu conto. E peço cesta básica não, cesta alimentação. Eu não falo, cesta básica não acabou com isso aí. Agora é cesta alimentação, porque vai de tudo na casa. Lá vai pão, vai leite, vai café da tarde. E chocolate. Semana passada nós fomos atender uma reunião de jovens, Deus parou, diabo atendendo reunião de jovens agora. E lá depois da reunião de jovens, vai distribuir para todas as crianças os kitzinhos. E entreguei domingo, já está tudo de volta lá para fazer mais. Louvado seja Deus. Irmãos, e eu comecei a fazer palestra e está vindo chocolate, está vindo bolacha. Onde chegou o chocolate da Nestlé? Chega de caixa, louvado seja Deus. Nossa congregação tinha morador, como não tem mais, então tem 4 cômodos que ficou para piedade. Então está tudo cheinho para nós distribuir para a Irmandade. E Deus preparou esse mês que passou. Eu fiz uma palestra também com uma irmã que tem uma loja de moda lá, de vestido para as irmãs, coisa mais chique do mundo. Ela me convidou para fazer uma palestra. Achei até que eu ia desfilar, mas para modelo não sirvo. E de lá eu trouxe bastante alimento para a Irmandade. E daqui 2 meses atrás ela me ligou e falou, irmão Pedro, não faz 2 meses, 1 mês e pouquinho. Ela me ligou e falou, irmão Pedro, a parte minha eu não mandei para o irmão. Eu falei, não, irmão, mas eu levei os alimentos. Não, mas não foi minha. Mandou 110 vestidos de marca. Vocês precisam de ver aquele vestido chique, viu? Eu não vou falar a marca aqui, que é mais... Se me perguntar, eu falo. É só apertar um pouco, eu explano. 110 vestidos, 80 pares de sapato. Os nossos irmãos da área verde, que nunca colocou. E quando eu contava isso aqui na nossa comum, uma irmã falou, senhor, mostra a minha casa para o irmão Pedro, que eu nunca usei um vestido de marca. Já estou com 50 anos de idade. E foi a primeira a receber os 2 vestidos, foi ela. E voltei na casa dela essa semana, buscar os móveis novos dela, e também mais vestido, e agora em julho, terminou julho, entra agosto, tem mais vestido para nós lá. E nós só glorificamos a Deus, porque nós não é nada. O diabo sem a Irmandade cooperar, nós não somos nada. Então a mocidade aqui hoje, com muita licença, né, irmão? Se vocês ponhar no coração, e cada um de vocês, que puder também, né? Isso também, professor, que não pode. Porque tem moça que não trabalha, só estuda, né? Mas tem moça que trabalha, tem moça engenheira, tem moça de todo tipo hoje. Que sentir no coração de adotar uma família dessa congregação, não uma cesta de alimentação e uma caixa de leite, em espécie, o diabo está aqui. É uma felicidade do diabo, vocês nem imaginam. E para quem recebe, muito mais. Glória a Deus. Trago saudação da minha comum Jardim Santa Isabel. Amanhã em Poço de Caldas. Semana que vem, dia 12, Franca, falar de coleta. Estou faladorzinho agora. A mocidade, ora a Deus por mim, para Deus me conservar nessa graça. Você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. E compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Eu tinha desejo de ouvir a voz de Deus. Deus fez muita razão. E tinha desejo de ouvir a voz de Deus claramente. Deus tinha fazer alguma obra. E muito bem. E agora um pouquinho, 2018, abri no aeroporto do Guarulhos para ir para Recife. E despachei a bagagem, falei na fila, quando eu cheguei, despachei a bagagem e tal. Isso tem um irmão Rafael, fazer. Tudo bem, o irmão não me conhece. Mas o irmão estava em Curitiba esses dias. O irmão contou uma obra bonita lá com o Negão. E agora eu estou entendendo tudo. Está entendendo o que, irmão? Essa noite não dormimos, Deus tirou meu sono. Falei, mesmo? Mas eu já entendi tudo. Agora um pouquinho que eu já volto. Falei, tá bom. Deu 5, 10 minutos, ele voltou, o envelope, mas entregou um pacote de dinheiro desse tamanho na minha mão. Falei, não, aqui, não sei para onde o irmão está indo, também não me interessa. Mas eu entendi tudo. Quando eu vi o irmão aqui, o senhor me pediu uma importância, eu entrega para ele e fala aqui uma conversa comigo daqui para frente. Pensa não pensa, igreja. Glória a Deus. Olha para lá, olhei um carrinho cheio de bagagem. Tô indo de Europa. Vou ficar 30
Mas o que Deus me pediu já está na tua mão. Agora ergue em Deus. Tá bom. Bonito isso aí, né? Glória a Deus. Tá bom. Fui orar 1, 2, 3, nada. A hora de embarcar, embarquei, avião decolou, de cruzeiro, fui não reservar mais 3 vezes, nada. Falei, senhor, tá bom, vou ficar até sexta-feira, até sexta não aparece. Se Deus não aparecer, na quinta-feira veio na obra, não tem culto, vou lá na igreja, foi na casa de coleta e tá tudo certo, glória a Deus. Não foi uma obra. Quando encostei a cabecinha na janela para dormir, o senhor falou desse jeito: meu servo, ouvi a voz de Deus, cumpre o desejo do meu coração, glória ao Senhor. E eu vou contar o jeito que Deus me falou. Avião pousou, cadê a bagagem, estou saindo, chego no desembarque, meu representante da empresa. Bora, Rafão! Falei, bora nada, meu filho. Preciso fazer uma parte que Deus me pediu. Mas, seu Deus, de novo no meu caminho. Falei, enquanto for meu Deus, você está tudo certo, filho. Se inverter, você está enrolado. Glória a Jesus. Mas aonde nós vamos? Qual que é o cliente? Cliente tal. Então tá bom, você vai para lá, vou fazer o que Deus me pediu, depois eu te encontro lá. Fechou, fechou. Dei a vontade, falou, entrei dentro e fui embora. Quando entrei, falei, Senhor, me perdoa a minha ignorância. Esse homem viu tanta obra comigo, mandei o homem embora. Podia ver a obra que tu vai fazer. O Senhor falou, meu servo fica na comunhão. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Falei, tá bom, Senhor, glória a Deus. Falei para aquele taxista, avenida Boa Viagem. Quem conhece Recife sabe que a avenida veio lá. E foi a avenida Boa Viagem por uma avenida muito comprida. E quando foi indo, de repente avistei dois prédios espelhados, vindo bem grandão, iguaizinhos, gêmeos, um de frente pro outro. Falei para ele, por favor, diminui a velocidade, pega a faixa da esquerda e vai o mais lento que você puder ter. Ele olhou para trás e falou assim, moço, você está bem? Você dormiu bem? Falei, nunca tive tão bem, nunca dormi tão bem igual essa noite. Só faz o que eu estou te pedindo. Mas por que eu preciso encontrar alguém nessa avenida? Glória ao nome do Senhor. Ele falou, xiii, não está nada bem. Virou para frente, ligou para o alerta 40 por hora. Glória a Deus. Olhei na frente, o semáforo verde, amarelou, fechou. Quando fechou o farol, eu olhei aqui do meu lado esquerdo, a minha única reação foi abaixar o vidro, olhar para o menino, você falou, menino, olha aqui para mim. O menino sentado na guia, levantou a cabeça e automaticamente da minha boca saiu, é você que é o Davi. Ele levantou o olhinho, começou a chorar, falou assim, é eu que sou o Davi. Eu falei, Davi, você sabe quem sou eu? Ele falou, eu sei quem você é. Quem é, Davi? Você é um anjo que Deus falou ontem na palavra, na reunião de jovens e menores. Glória, vocês acreditam nessas coisas? Abre a tua boca, dá glória a Deus aqui. O Senhor vai aparecer para ti. Davi, entra aqui, Davi. Me conta essa história direito. Davi falou, irmão, tenho 7 anos de idade. Hoje de manhã minha mãe colocou minha irmãzinha sentada para ir para a reunião, abriu a geladeira, tirou de lá uma jarra de água, colocou em cima da mesa, falou, Davi, isso é o que nós temos para se alimentar no dia de hoje. Glória ao nome santo do Senhor. O teu pai nos abandonou, deixou nós nessa miséria. Mas Davi, você não é homem da casa, sua mamãe. Você vai na reunião de jovens buscar a palavra? Ô, mamãe. Você promete contar para a mãe que Deus fará? Prometo, mamãe. Glória. Dá para você mandar teu filho para a reunião de jovens todo domingo pela manhã? Glória. E a minha mãe falou ainda assim, quando você voltar na reunião, em cima da mesa vai ter 3 copos de veneno. Se Deus não falar nada, a mãe vai te dar veneno, vai dar veneno para Esther, a mãe vai tomar veneno e vão morrer para não morrer de fome. Glória ao nome santo do Senhor. Eu fui para a reunião, aleluia, como todos os domingos, e sentei no primeiro banco do lado do meu cooperador de jovem. Davi, você senta dentro da reunião, não sinto, irmão, preciso hoje de uma palavra, mas que Deus te guie. 7 anos de idade, com uma espiritualidade que dá tapa na cara de muito crente, que fala que é crente. Glória ao nome santo do Senhor. No final da palavra, olhei para ele, o rosto dele mudou, e ele falou, igreja, vamos ficar na comunhão, eu preciso dar um recado agora para o Davizinho. A igreja subiu no glória, eu falei, imagino, Davizinho, volta para tua casa, fala para tua mãe jogar os 3 copos de veneno fora. Glória ao nome santo do Senhor. Isso é para quem acredita que quem não tem dom Deus fala na boca também. Glória a Jesus. Davi, essa palavra está indo agora na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E eu vou tirar o sono de alguém lá. E alguém vai encontrar alguém na cidade de Guarulhos que tem como destino essa cidade. E ele vai ser um anjo que vai trazer o que a tua casa tem de necessidade. Davi, amanhã lá no farol, onde você vem com uma bala de goma, você não vai abrir o pacote nem a caixa. Você vai sentar, você vai ficar na comunhão e só vai dando glória a Deus. E enquanto o anjo não chegar, você não para de dar glória. Você já acredita nessa glória? Glória a Deus aqui agora. O Senhor pode me enviar para atender o pobre e atender o necessitado. Eu não vou me dar glória. Glória a Jesus. Quando eu olhei na frente, o taxista batendo a cabeça no volante.
e batendo na perna, e falando em língua, glória a Deus. Eu coloquei a mão no ombro dele e falei, Davi, você está bem? Você dormiu bem, devolvi a mesma moeda. Ele olhou para trás e falou, irmão, faz 7 anos que eu não congregava. Não me chama, sentado com a minha esposa, olhei no olho dela e falei, esposa, eu não aguento mais. Deus acho que não me ama, eu estou vazio, eu não sinto mais Deus. Será que meu nome está escrito no livro da vida? Ela colocou na xícara, na mesa, fica aqui, eu vou lá e eu já trago a tua resposta. Entendeu a comunhão do casal? Aleluia, Jesus! Liberdade! Glória! Deu 2 minutos! Ela voltou no corredor, falando em língua, com o véu amarrado no pescoço e dado nó. Pegou na minha mão pela paz de Deus, meu esposo. Vai trabalhar. Sabe que Deus me falou agora na oração? Não. Deus te ama. Teu nome está escrito no livro da vida. E Ele vai te dar um sinal nessa manhã, mandando 2 anjos dentro do teu táxi. Graças a Deus, irmão. Sou ali da cidade do Rio de Janeiro, da comunidade ali na Tijuca, chamado Morro da Formiga, irmão. Nascido e criado ali, né, irmão? Hoje estou com 41 anos de idade. Em setembro, se Deus permitir, vou fazer 42 anos, irmão. Agradeço a Deus, irmão, que naquela comunidade ali, irmão, o Senhor tirou da minha mão o fuzil, a pistola, colocou na minha mão a Bíblia e o inário para me dizer que Deus é bom, irmão. Eu estou vendo que essa igreja tem fé, crê em milagre, irmão. Tem nada impossível para Deus fazer, irmão. Não existe essa palavra no céu. Você tem um glória para dar, dá um glória. Agradeço a Deus, irmão, que na idade de 20 anos se envolvi no crime, irmão. Ali, saí da minha casa, uma voz falou comigo assim, irmão. Uma voz que não é de Deus, se envolve nessa vida. Saí de casa, deixei minha mãe, meus irmãos. Fui pro morro em frente, irmão, morro do Borel, também muito perigoso. Cheguei lá, o homem já jogou uma arma na minha mão, jogou um saco de droga, comecei a vender. Fiquei um mês só, graças a Deus. Tem uns que ficam 30, 40, mas eu fiquei só um mês. Mais um mês, irmão, que eu vi que não serve nem para um cachorro. Bendito, não dorme direito, não come direito, um pânico terrível, a morte toda hora rodando, irmão. Mas eu agradeço a Deus que nós tínhamos que invadir o Morro da Formiga, irmão, para expulsar a quadrilha rival. E quando o chefe falou, vamos entrar hoje na Formiga, irmão, nós tudo novo, aquela empolgação, irmão, aquela adrenalina, subimos o morro, irmão. Quando entramos dentro da Formiga, que era para ter um tiroteio, Deus guarda o que é Deus, Deus para a guerra. Naquela noite não teve um tiro, você acredita nisso? Quando amanheceu o dia, eu falei com minha mãe que estou com saudade. Entrei na porta da varanda, minha mãe saiu de dentro chorando, falou, filho, não te aceito mais na minha casa, tu virou marginal. As lágrimas da minha mãe entrou no meu coração. Eu falei com a minha mãe, eu vou falar com o chefe que não quero mais participar dessa vida. Aleluia, desci o morro, irmão, saí da casa da minha mãe, fui descendo nas vielas. Quando cheguei diante daquele homem bravo, irmão, nervoso, bendito Deus, quando eu ia abrir a minha boca, ele falou assim, quem pedir para sair eu mato. Fiquei com a minha boca fechada, subi para a laje, irmão, bendito Senhor. E quando eu cheguei na laje, olhei para o céu, falei com Deus, Deus, a minha mãe está chorando, me tira dessa vida, bendito Senhor. Agradeço a Deus, irmandade, que naquela mesma noite subiu a polícia e tivemos que correr para o final do morro, a parte alta do morro. Eu com um saco de munição, com a mochila de munição nas costas, com um fuzil na mão. Quando chegou lá em cima, bendito Deus, olhei para o meu companheiro, falei, segura aqui esse fuzil, segura aqui essa mochila, esse saco de munição. Aí não falei nada para ele, irmão, peguei o caminho da descida do morro, fui embora. Saí daquela vida fugida, irmão, nós eram 20 meninos, tudo bem armado. Mas agradeço a Deus que quando eu saí, por permissão de Deus, irmão, aquela quadrilha aumentou, foi para sem mentira, irmão. Ali porque aqui não é lugar de falar mentira. Bendito Deus, foi para 150 homens, tudo bem armado, irmão. Os homens tinham lança-míssil, tinha bazuca, bendito Deus, irmão. Ali o Senhor falou, fez isso, ali para eles esquecer de você. Bendito Senhor, irmão. Mas eu não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, naquela vida do vício, né, irmão? Passou um tempo, tive que voltar para o morro de novo, e fiquei ali com meus amigos, irmão, indo para o baile, indo para a praia, usando droga, mais uma aflição no meu coração. No dia 2 dos mortos, nós juntamos, nós tínhamos ali um grupo ali que nós colocou o nome Tá Tranquilo, e nós já juntamos ali mais de 30 meninos, irmão, e já juntamos, fizemos uma festa, um churrasco, e naquele churrasco eu escutava funk, usava droga, bendito Senhor. Mas, irmão, naquele dia o funk não impediu de Deus falar comigo, nem a maconha impediu de eu escutar a voz de Deus, porque quando Deus quer falar, nada impede dele falar. Você acredita nisso? Aleluia. Eu ali naquela festa, uma voz falou
assim para mim: quando acabar essa festa, você vai para a igreja. Bendito o Senhor. Virei com meu irmão, falei: você está falando comigo? Ele falou: você é louco, não falei nada contigo. E a voz veio de novo e falou: quando acabar essa festa, você vai para a igreja. Bendito Deus, irmão. Cheguei em casa, falei com a minha esposa. Falei: ó, escutei uma voz ali, falou que é para mim ir para a igreja. Eu fui para a igreja, irmão. Cheguei na igreja lá, não era congregação, porque isso aqui é um tesouro escondido, irmão. Não é para quem quer, nem para quem corre atrás. Se você está aqui, dá um glória para o teu Deus. E eu fui numa igreja, irmão. Cheguei lá, o pastor falou assim para mim: você quer servir a Deus? Eu falei: quero. Estou numa aflição aqui muito grande. Não quero mais estar no mundo do vício. Como é que eu faço? Ele falou assim: você tem que fazer um voto. Eu não sabia o que era voto, irmão. O que é isso? Ele falou: dá aqui um envelope. Me deu um envelope. Ele falou: você tem que botar R$50 nesse envelope para você fazer um voto com Deus. Depois que tu conseguir R$50, você vem aqui para fazer uma aliança com Deus. Irmão, trabalhei a noite toda, botei R$50, fui lá, o pastor falou: agora o voto está feito. Hoje eu entendo. Naquela época eu não entendia que aqui não se paga nada. Bendito Deus, tudo já foi pago no duro madeiro da cruz, irmão. Agradeço a Deus, irmão, que eu comecei a servir a Deus, buscar o Senhor. Meus amigos da bebida, da maconha, da cocaína, da prostituição, fugiu tudo, irmão. Não ia um na minha casa mais, mas o meu amigo está comigo até hoje. Bendito é o nome do Senhor, irmão. E ali eu comecei, irmão. De repente um amigo bateu na minha porta, irmão Zé Mário, falou assim: Alex, está tendo uma oração ali da Maria Alice, na minha vizinha, irmão, da congregação, não sabia. Quando eu entrei lá, irmão, Deus já estava me esperando. A igreja acredita nisso, irmão. Quando eu botei o pé na sala da irmã, o Senhor tomou o profeta de Deus e falou: moço, eu nunca te vi, mas Deus manda pregar. A igreja acredita nisso? E o Senhor falou assim: moço, Deus falou para mim que te guardou dentro do ventre da tua mãe, te guardou no meio dos fuzil, te guardou da bala perdida, porque tem uma obra contigo na terra. Você crê? Eu falei: nasci para crer. A igreja acredita, irmão? Aleluia. Eu vi essas irmãs de pé lá dentro, vi os irmãos de terno. Eu falei: Senhor, que igreja é essa? Perguntei a ele: de onde vocês são? Ele falou assim: nós somos da Congregação Cristã do Brasil. Eu falei: poxa, eu nunca ouvi falar dessa igreja. Ele falou: é porque não tem programa em rádio, tem programa em televisão, nós não pega na praça pública, nós só vai aonde Deus manda. Glória ao Senhor. Eu falei para ele assim: irmão, eu quero conhecer essa igreja. Aonde ela fica? Ele falou assim: fica aqui, ó, em frente, Morro da Casa Branca. Eu falei assim para ele: irmão, eu não posso ir nesse morro conhecer essa igreja, porque lá é meus inimigos. Eles davam tiro para cá e nós dava tiro para lá. Eles me conhecem e eu conheço eles. Como é que eu vou conhecer essa igreja? E ele falou assim para mim: irmão Alex, você vai fazer o seguinte: você vai orar a Deus e vai buscar a palavra. Eu sabia o que era orar a Deus, mas não sabia o que era buscar a palavra. Eu subi para a minha laje, dobrei o meu joelho e comecei a falar com Deus: quero conhecer essa igreja, mas para mim lá é impossível. E a minha mente de repente vacilou. Eu pensei na bazuca, no míssil, no fuzil dos traficantes, e pensei assim: a quadrilha de onde eu era envolvido vai entrar na Casa Branca, vai tomar um morro e eu vou conhecer essa igreja. Estava com esse pensamento. E a irmã me chamou e falou: Alex, tem um culto ali numa salinha como essa, mas uma comunhão diferente. Glória em nome do Senhor. E quando entrei na salinha com esse pensamento, Deus tomou o homem de Deus e falou assim: meu servo, você veio aqui buscar a palavra para ir no lugar, mas te diz Deus assim: se você subir lá pela casa, você vai sair de lá todo picado. Mas eu, que sou guarda fiel no meu povo, eu guardo a sua entrada, também guardo a sua saída. Pode ir lá que eu estou contigo. Agradeço a Deus, irmão, que vi a primeira vez Deus falar com a minha alma. E falei: Deus está mandando eu ir lá. Glória ao nome do Senhor. Irmão, eu conheci o morro porque antes de ter a guerra, nós éramos tudo amigos. Eu ia no baile funk lá, eles iam no baile funk aqui na Florida, então um conhecia o outro. Eu perguntei à irmã: onde é esse culto? Ela falou: fica aqui na escadaria, né? Estava no final a casa da irmã, para me dar para ir. Porque não passa na boca de fundo. Eu vou lá. Subi, irmão, com medo, tremendo, mas subi. Deus me levou. Cheguei na casa da irmã, irmão, sentei no banquinho meu, toda hora eu olhava para a porta: vou entrar aqui. Mas não entraram. A igreja acredita nisso? Porque quando Deus fala, filho, Deus protege. Glória ao nome do Senhor. Quando acabou a reunião, desci depressa. Na sexta, no sábado era o culto na igreja.
A irmã me chamou de novo, vamos no culto. Eu falei, onde fica a igreja? Ela falou, fica perto do campo. Eu falei, lá eu não posso, porque lá fica a boca de fumo. Eles vão me ver, a igreja acredita nisso. Eu falei, irmã, vamos só na salinha, tá bom? Lá Deus está falando. Cheguei na salinha de novo. Quando eu entrei lá, Deus mandou a palavra. Esse Deus é maravilhoso. Ele falou assim, meu servo, hoje Deus está falando contigo também aqui. Porque muitas das vezes nós olhamos para o gigante e fica com medo dele. Mas o Senhor falou assim para mim, meu servo, não olha para o gigante, olha para mim que sou maior do que o gigante. Ô meu servo, você está olhando para a montanha, olha para mim que sou maior do que a montanha. Se for preciso, eu abro tudo na terra e você pode sair do outro lado. Pode ir lá que eu estou contigo, a igreja, tá igreja? Glória ao nome do Senhor Jesus. Subi aquele lugar, irmão. Deus é bom, Deus testa nós. Quando eu estava chegando na igreja, o chefe daquele morro sentado olhou para mim, olhei para ele e falei, Senhor, não tem como correr. O Senhor ele falou assim para mim, olhou para mim e falou, Alex, boa noite. Eu, boa noite. Está indo aonde? Eu falei, estou indo na igreja. Vai com Deus, glória ao nome do Senhor. Ele já está debaixo da terra, eu estou aqui nesse lugar dizendo que Deus é bom. Você acredita nisso? Fui assistir o batismo. Quando cheguei lá para assistir o batismo, não esperei nem o Senhor me chamar. Fui lá e se batizei, já estou aqui 21 anos dizendo que Deus é bom. Tem gente que pede tanto sinal para coisa boa não se pede sinal. Você não é verdade, irmão? Fui lá e se batizei, estou aqui glorificando o nome de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não é verdade? Agradeço a Deus, irmão, que quando o Senhor me chamou, irmão, a minha mãe não era crente, ninguém da minha família servia a Deus. E nem ninguém da minha família orava a Deus. A gente aprendeu com a minha mãe a acender vela, a correr atrás de Dulce de São Paulo e Damião, a cantar rap, pagode, a fazer carreto na feira, na porta de mercado. A nossa vida era essa. Minha mãe viciada em cerveja, em cachaça, meu pai também viciado em cachaça, uma maldição dentro da minha casa. Mas dentro da minha casa acendeu uma luz, você acredita nisso? E essa luz que se acendeu foi acendendo todos os cômodos. Bendito é o nome do Senhor. Agradeço a Deus que eu falei com o Senhor, tem que pregar para minha mãe, falar com ela. O que eu vou falar com a minha mãe, Senhor? O Senhor falou, você não vai falar nada, porque quem fala sou eu, bendito o Senhor. Subi, irmão, cheguei na casa da minha mãe numa prova terrível, meus outros irmãos tudo partindo para o crime também. Senhor, quando cheguei lá, eu falei, Senhor, qual o caminho? O Senhor falou assim no meu coração, pergunta a tua mãe, qual é o nome desse santo? Eu perguntei, um santo pendurado na parede, uma imagem de um santo. Eu falei, mãe, qual o nome desse santo? Minha mãe falou assim, menino Jesus de praga. Eu falei, mãe, é verdade, porque aonde a senhora anda, a praga te acompanha. Glória ao Senhor. Ô mãe, com permissão da senhora, eu posso pegar essas imagens e jogar no Rio Maracanã? Minha mãe falou assim, meu filho, faz a vontade de Deus. Glória ao Senhor. Peguei todas as imagens que estavam na casa da minha mãe, irmandade, joguei no Rio Maracanã. Passou uma semana, Deus chamou a minha mãe na água do santo batismo. A gente não sabia, minha mãe gostava de Roberto Carlos, de cantar Roberto Carlos, forró. Aí o irmão, tem que ter amor, irmão. Para evangelizar tem que ter amor. Se não tiver amor, nem evangeliza. Glória ao nome do Senhor. Não é verdade? O irmão ensinando a minha mãe a cantar hino, Deus veio e batizou minha mãe com a promessa. O ministério pegou o nome da minha mãe, colocou na obra da piedade. Glória ao nome do Senhor. Minha mãe tinha um barraquinho que quando a chuva caía forte, inundava a nossa casa, quase levava o nosso colchão. E Deus começou a fazer obra, começou a subir anjo no morro, tanto homem de Deus, que a minha mãe ficou com vergonha da casa dela, orou o Senhor mandou a palavra para minha mãe e falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Você está com vergonha da tua casa, vou te dar uma casa grande. Glória a Jesus. Aleluia. Deus entrou na prefeitura, deu um cheque para minha mãe de 12 mil reais. Minha mãe comprou a casa grande, está lá no Morro da Formiga, o nome de Deus está sendo glorificado, irmão. Há muitas obras Deus tem feito ali, irmão. O Senhor chamou minha mãe, chamou meu irmão, chamou minha irmã, chamou minha outra irmã, o Senhor chamou meus primos, meus sobrinhos, glória ao Senhor. Colocou minha tia também para a piedade, o diabo caiu, aquela miséria foi embora. E hoje também o Senhor vai entrar aqui, vai fazer muita obra, e o nome de Deus vai ser glorificado. Você viu a irmã testemunhando do filho dela? A irmã, uma semana Deus tirou o espírito do craque do menino, e o menino está aqui dentro dizendo que Deus é bom. Você crê? Dá uma glória para Deus. Não tem espírito nenhum que para na frente do Senhor, meu irmão. Agradeço a Deus, irmão. Senhor,
O Senhor fez uma obra ali, meu irmão, na vida do meu irmão também. Meu irmão, quando eu saí do tráfico, meu irmão entrou e a favela entrou em guerra de novo. E meu irmão tinha que sair fora, porque senão ele ia morrer. Ele vai dentro da casa da minha mãe, meu irmão. Os irmãos sentiu, montou uma salinha como essa. Colocou um nome igual esse lá também. Santo é o Senhor. Mas o nome do meu irmão estava na lista para morrer. Os traficantes, 3 horas da manhã, cercou a casa da minha mãe para matar meu irmão. E tentou passar pela porta da frente, não conseguiu. Entrou por trás, caiu dentro da sala de oração. O homem com um fuzil na mão, ele viu que era igreja. Já começou a pisar devagar. Glória ao Senhor. Desceu, irmão, quando desceu, minha mãe estava na sala, de véu na cabeça, na comunhão. Ele virou para minha mãe e falou assim: cadê o Marcelo? Eu vim matar o Marcelo. Minha mãe falou: meu filho está aqui, só um minuto que eu vou chamar ele. Glória ao Senhor. Tem que ter fé, irmão. Minha mãe correu no quarto. Quando minha mãe chegou no quarto, meu irmão já estava com o pé na janela para pular. Minha mãe falou: meu filho, se você pular, você morre. Vem cá, mãe, bendito o Senhor. Pegou meu irmão chorando, desesperado, gritando: mãe, eu vou morrer. Minha mãe falou: você não vai morrer não, vem comigo. Bendito o nome do Senhor. Botou na frente do traficante com fuzil na mão, olhou para o meu irmão, olhou para minha mãe e falou assim: Marcelo, os seus próprios amigos te entregaram e falou que você estava envolvido e tu está na lista para morrer, mas só tem um problema. Quando eu entrei dentro dessa casa, eu vi que aqui é a igreja e estou dizendo que a tua mãe é crente. A igreja acredita nisso? O homem que foi matar o meu irmão, ele pregou para o meu irmão, bendito o nome do Senhor. Olhou para o meu irmão e falou assim: Marcelo, olha aqui esse cordão de ouro no meu pescoço, isso aqui é vaidade. Meteu a mão no bolso, mostrou para ele um paco de dinheiro e falou: Marcelo, também isso aqui é vaidade. Falou para ele: a casa estava cercada, não tinha saída, mas a tua mãe é crente, aqui é a igreja, tu não vai morrer. Abriu a porta para ele e falou: tá vendo esses homens? Ali na cada um deles ia te dar um tiro. Ali onde tu passar, você glorifica esse teu Deus, porque esse teu Deus salvou a tua alma, salvou a tua vida. A igreja acredita nisso aí, irmão. E Deus vai salvar alguém aqui hoje. Senhor Jesus, irmão. Eu senti, Deus falou comigo: te enviei hoje aqui nessa igreja para aumentar a fé de algum irmão que está aqui, de algum pai que está aqui. Eu vou em encontro dele, tu vai ver o que eu vou fazer. Graças a Deus podia escolher tantos meninos, os meninos novos, bonitos. Os meninos tudo trabalhador, se envolveu, na mesma onda que eu se envolvi, estão tudo morto. Eu já estou com 41 anos, um casal de filhos, um neto maravilhoso chamado Júnior. Estou aqui em São Paulo dizendo que Deus é bom, igreja. Então o Senhor manda te dizer antes da palavra: não tema, eu sou o teu Deus, vou te ajudar. Deus fez essa obra, Senhor. Eu não posso contar, irmão, obra de fazenda, certo? Eu não nasci na fazenda, nasci no morro. Estou morando no morro até hoje. Subi na mesma viela, mas dando glória a Deus. Um dia, irmão, subi no morro. O Rio de Janeiro é quente, 40 graus. É quente demais. E lá, irmão, chegar na casa da minha mãe, eu subi da alta. Eu subi a escadaria em pé assim, até chegar na casa da minha mãe, porque era tarde, sábado à tarde, calorzão. Cheguei na casa da minha mãe, tudo molhado. Suei igual cuscuz. Cheguei lá, fiquei na varanda para pegar um asinho antes do culto. Daqui a pouco passou um menino, o nome dele Dentinho. Menino bonito, olho azul, novo menino. A gente tinha uns 14, 15 anos, com a moto ninja, aquelas motos potentes. Quem saía embaixo, roubava a moto e subia pro morro. Ele dava uma olhada no morro. Aí ele passou dessa moto ninja com a loura também, uma mulher muito bonita na garupa e com a pistolona na cintura. Eu olhei para ele, o diabo falou assim no meu ouvido: tá vendo? Você subiu o morro a pé, suando igual cuscuz, aí sofrendo. Olha só, ele tá tirando uma onda, de pistola na cintura, de moto ninja, ainda com uma loura na garupa. Que Deus é esse que tu serve? Na mesma hora o Senhor falou no meu ouvido: meu servo, preste atenção, ele só pode andar aqui no morro, subir e descer. O diabo está enganando ele, mas você, aonde eu te mandar, você vai. Vai lá agora e pergunta para ele. Ele pode levar essa loura aí na pizzaria lá embaixo para comer uma pizza. Se ele pode ir lá na praia de Copacabana, ele não pode, porque o diabo prendeu ele e está enganando ele. Mas você, aonde eu te mandar, você vai. Na hora, irmandade, aquele espírito
fugiu, passou um tempo, uns 8 meses, a morte chegou até aquele menino, morreu. O Senhor me perguntou novamente, cadê o Dentinho? Falei, Senhor, não sei. Cadê a Montunins? Falei, sumiu. E a Loura? Sumiu também. E você? Eu tenho glória para te dar. Glória! Eu não se iluda com aquilo que está lá fora. Maravilhoso está aqui dentro. É verdade, irmão? Agradeço a Deus quando Deus me chamou. Vai encerrar, irmão. Depois o Senhor vai trazer nós aqui de novo. A gente estava numa oração, fazendo uma visita com uma irmã provada, e ela morava no segundo andar, embaixo morava uma criatura. E nós não sabíamos, irmão, mas o rapaz que morava embaixo era traficante. Era segurança do dono do morro. E Deus tomou nós, começamos a pular, a bater aquela virtude gostosa, que só quem ora que sabe, né, irmão? O céu tomou nós ali. E de repente, o rapaz subiu, irmão. Ele estava em casa. Ele subiu, bateu na porta. O irmão abriu, ele estava com a touca ninja, com a pistola na cintura. Ele falou assim, vocês estão fazendo muito barulho aí. Meu filho nasceu aí tem uma semana que a minha esposa teve filho, vocês fazendo uma barulhada danada, não dá pra gente dormir. Ele falou assim, que igreja vocês são? Perguntou para o irmão, nós somos da Congregação Cristã do Brasil. Ele, o quê? Congregação de quê? Congregação Cristã do Brasil. Aí o irmão perguntou, por que você está perguntando? Ele falou, não, porque o meu avô, ele é cooperador dessa igreja. Glória ao Senhor. É mesmo? E eu recitava quando era criança nessa igreja. O irmão catou ele, botou para dentro da oração. Se a oração estava pegando fogo, o fogo aumentou. A igreja acredita nisso? Ele foi acabar com a oração, saiu de lá crente. Glória ao nome do Senhor. Saiu de lá sem um vício do crack, entregou a pistola para o dono do morro. Deus chamou ele nessa graça, colocou ele, deu na mão, trocou a pistola pelo trompete. Glória ao nome do Senhor. Preparou o casamento dele, chamou nessa graça, chamou a esposa, chamou a sogra, e o nome de Deus está sendo glorificado. Então muitas obras Deus tem feito, irmão. Em outra oportunidade, o Senhor dará graça de contar com a Irmandade. Para não encerrar, sei que a Irmandade está na comunhão. Você não sabe quando vai voltar aqui, né, irmão? O Senhor me chamou e o Senhor falou assim para mim, eu tinha o desejo de ser rico, né, irmão? Aí Deus falou que vai me honrar, vou ter carro bom, mas agora já era. Agora eu estou milionário, deve ser assim, né? Estou aguardando eu chegar com a minha honra, né? Aí eu estava em casa, o irmão me chamou, o irmão Ezequiel, moleque, eu falei, Deus, mandei. Meu irmão, tinha uma viagem para mim, mas não vai dar para mim não. Eu para onde é a viagem? Para Goiânia. Falei, Goiânia, nunca tinha saído do morro, né? Falei, santo Deus, mas irmão, só estou com 30 centavos no bolso, como é que eu vou nessa viagem? Ele falou, não, irmão, Deus já preparou, glória ao Senhor. Palavra maravilhosa quando a gente escuta essa, né? Deus preparou, irmão, glória ao nome do Senhor. Fui para Goiânia, João. Cheguei em Goiânia, terra de fazer lá, não tem morro não, era retinho. Falei, caramba, ela contava uns 15 dias lá para romper o ano, o irmão me levou para dentro da fazenda. Cheguei dentro da fazenda, comecei a congregar com os irmãos, fiquei lá um mês congregando lá dentro da fazenda com os irmãos. Alegria danada, a cidade contente, como essa igreja aqui está contente. Esse irmão pegou a mão em mim, eu peguei a mão desse irmão. Aí no ano novo, eu perguntei ao irmão, falei, irmão, aqui não tem ano novo não? Aí o irmão falou assim, irmão Alex, já é meia-noite e meia, já rompeu o ano, já passou. Eu falei, mas que isso? Não escutei fogos, não escutei nada. Que ano novo é esse? Aqui é o barulho só das vacas lá, irmão, que não tem negócio de fogo. Um ano novo mais feliz da minha vida, a igreja acredita nisso. Aí o dia amanheceu, a irmã chamou nós, né? Pra tomar café. Aí, moleque, você gosta de café? Eu falei, gosto. Você gosta de café do quê? Eu falei, café com leite. Aí peguei o café, até o café lá na mesa. Peguei o café, aí procurei e falei, irmã, cadê o leite? Ela falou, o leite tá lá fora. Eu falei, lá fora, irmão? Aonde? Lá na vaca, vai lá tirar. A igreja acredita nisso, irmão. O irmão me ensinou a tirar o leite fresquinho, irmão. Tirei o leite, tomei café com leite, o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus que o irmão pegou tanto amor, irmão. Aí ele falou assim, moleque, o irmão aí, outro irmão fazendeiro, te convidou para você ir lá no jantar. Falei, tá bom, vamos lá. Cheguei lá, irmão. Quando sentei na mesa bonita, gente rica, tudo de primeira, olhei para a mesa, irmão, mesa muito linda, cheia de irmãos sentados, conversando, contando a obra. Fala aí, moleque, eu falando, contando obra. E o Senhor veio e me visitou. Falou assim, meu servo, hoje eu estou te honrando. Falei, Senhor, estou aguardando. Até agora tortura aqui no bom corpo. Cadê minha honra? Aí, irmão, o Senhor falou assim, não, meu servo. A honra não é dinheiro, não. Não é casa bonita, não. A honra é essa aí que eu estou te dando. Olha, irmão, tudo querendo escutar a obra que eu fiz na tua vida. Você quer honra melhor do que essa? Olha para esses homens. Tudo homem de Deus, tudo santo meu. Lembra agora, Deus me levou, irmão. Lembra agora. Quando tu sentava na mesa de traficante e pegava aqueles
destruir muita vida. E hoje tu está sentado na mesa de honra de Deus. Aleluia. Você quer honra melhor do que essa? Eu descobri que a honra não é dinheiro, não é carro caro, não é casa boa. A honra é você sentir o que tu está sentindo aqui. É você dar glória pro teu Deus gostoso. E falar pra Satanás, tu perdeu! Santo Senhor Jesus, não entendi, igreja. É a maior honra é essa. Se Deus quiser dar, Ele dá, né, irmão? Deus dá avião, da helicóptero, da iate, da casa de 2 milhões. Tem irmão que tem casa de 3 milhões. Mas foi Deus que deu. Você tem um glória para dar, dá um glória. Você dá também. Então agradeço a Deus, irmão, que comecei a servir a Deus. Minha esposa não era crente. Minha esposa não servia a Deus. Eu comecei a fazer visita com o irmão, bastante visita. Chegava em casa 3 horas, 4 horas da manhã. E quando eu chegava em casa, irmão, dormia até 1 hora, 2 horas da tarde. Aí quando amanhecia o dia, irmão, que eu levantava da cama, chegava na cozinha, a pia cheia de louça, casa mó bagunça. E eu virei para minha esposa e falei, você está cheio de espírito. Comecei a judiar ela, porque ela não era crente, eu achava que eu era santo, que eu orava, que eu ia para vizinho. Ser santo é uma coisa, humilhar os outros é outra, irmão. Quando você faz alguma coisa e humilha os outros, você não tem Deus. Glória ao nome do Senhor. Né, irmão? Eu ali, irmão, achando que estava por cima da carne seca. Aí o Senhor veio e puxou minha orelha. Falou, você está falando que é tua esposa porque ela não é crente? Que você é mais crente do que ela, que ela está com espírito? Quem está com espírito é você. Porque você não trabalha, ela trabalha. Quando chega do trabalho tem que lavar a louça, arrumar casa e você fica dormindo. Só porque tu ora? Hoje eu arranco esse espírito de preguiça de você. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, o que eu tenho que fazer? A partir de hoje, tu vai lavar a louça. Você vai arrumar a casa. Quando ela chegar, a casa tem que estar arrumada. Hein? Você acredita nisso? Comecei a fazer as coisas dentro de casa, irmão. Passou um mês um pouquinho. Deus chamou minha esposa da comissão do batismo. E é a melhor companheira que eu tenho. Você acredita nisso? Porque quando eu erro, ela pega a vassoura e vem pro meu canto. Você tem um glória para dar? Dá um glória. Visitei um irmão tinha um dom bonito. Tem que ter. Mas ele não tinha, esse que eu não tinha também, a humildade. Né? E ele judiava da esposa dele. Na rua ele era uma maravilha, pregava identidade, CPF. Era aquele sucesso. Mas dentro de casa ele judiava a esposa dele. Humilhava ela. Aí eu contei a obra que a minha esposa um dia antes de ser crente queria me bater, eu entrei debaixo da cama. E contei na igreja, né, irmão? Meu companheiro também aproveitou na virtude e falou, quanto tempo que tu não leva a tua esposa para comer uma simples pizza, sentar junto com ela? Quanto tempo que tu não dá para ela um buquê de rosa? Glória ao Senhor. Ele chorava na igreja, irmão. E ele chegou em casa e, por sorte, a gente não sabia de nada, nós estávamos na casa dele, por sorte, nós estávamos lá. E ele chegou em casa chorando, chamou a esposa dele e falou, vem cá, amor, quero falar contigo. O que foi? Ela brava, já estava nervosa com ele. Imagina uma mulher brava, irmão, só Deus. Naquele dia ele estava humilde. Aí ele falou assim, amor, hoje eu vi uma obra lá, um moleque se cortou lá e comoveu meu coração. Eu vim aqui te pedir perdão por tudo que te fiz, irmão. Você me perdoa? Ela falou, te perdoo, porque hoje seria o último dia que nós ia viver junto. Abriu a porta e mostrou a mala, eu já estava indo embora. Mostrou a carta que ela escreveu, mas como você desceu na humildade, aleluia, eu tenho uma notícia para te dar. Então fala, eu estou grávida, bendito o nome do Senhor. A igreja acredita nisso. Hoje Deus está derramando o dom aqui da humildade na igreja, e o nome de Deus vai ser glorificado. Passou um tempo, irmão, 7 anos. Estou lá em São Cristóvão, vi ele. Mas Deus, moleque. Falei, amém, irmão, como é que tá ele? Tudo bem, irmão, graças a Deus. E a tua esposa? Tá aqui, irmão. Deus fez uma obra. Vem ver meu filho. Vi o filho dele, uma criança linda, irmão. Estavam os dois lá em São Cristóvão e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus, irmão. Desejo levá-los. Irmão, vai lá nos visitar na convite. Precisa ter medo dos fuzis, nem das pistolas, de nada não. Chegou lá, falou que é crente, ainda vê o fuzil e pede oração. Você acredita nisso? O Senhor mandou uma palavra e falou assim, vou fechar todos os centros de macumba. Fechou. Lá no morro não bate tambor. Você acredita? Ficou tomado de Deus lá o traficante, né, irmão? Deus toma os traficantes, toma. Tomou eles lá por uns minutos e deu uma ordem para fechar todos os centros de espírita do morro. Os macumbeiros ficou bravos, mas nós estamos lá dizendo que Deus é bom.
Olha o poder do Deus que tu serve. Ele dá ordem no inferno para trabalhar o vosso favor. Agradeço a Deus, irmão. Desejo levar a saudação da Irmandade para saudar todos ali com a santa paz de Deus.